Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, dando continuidade às análises de filmes para a crise dos 30. O vídeo dessa semana é sobre A Máscara do Zorro, um filme de 1998. Passou muito na sessão da tarde, eu assisti inúmeras vezes esse filme e realmente é um filme muito bom. Eu revi esse filme uns 2 ou 3 anos atrás e assisti agora novamente e realmente eu gosto dele. E assim, dá pra gente fazer uma análise mais profunda, voltada para toda a questão, né, de mestre e discípulo, mas focando na temática da crise dos 30, o que esse filme pode nos ensinar, né? Como que esse filme pode nos ajudar durante esse retorno, certo? O filme traz a vida do Alejandro e do Zorro, o Zorro velho, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, é o Carlo Della Vega, certo? E o Alejandro é o Antônio Bandeiras. Esse Alejandro era um jovem, uma criança, né, que conheceu o Zorro no momento em que o Della Vega ainda estava no seu auge, e o Zorro deu de presente um colar para o irmão do Alejandro, me esqueci agora o nome. E todo esse evento do começo do filme se passa, certo? E 20 anos se seguem sem o Zorro. Esses jovens, esses meninos crescem, se tornam ladrões e perseguidos, né? São procurados até que o irmão dele, que recebeu o colar do Zorro, é pego pelos soldados e o Alejandro foge. Com isso, o Zorro também escapa da prisão, né? O Della Vega, o Anthony Hopkins, e por ironia do destino eles se encontram. E o Zorro, o Della Vega, percebe que o Alejandro tem uma sede de vingança, mas ele não está preparado para essa vingança. Ele não sabe nem segurar a espada direito. E aí ele propõe para o Alejandro: você quer aprender? Tá? E o Alejandro aceita. Com isso, né, aqui o recorte. O Alejandro ele se torna o discípulo do Della Vega. Antônio Bandeiras se torna o discípulo do Anthony Hopkins. Fora a questão de serem grandes atores, né? Gosto muito do Anthony Hopkins. Não assisti muitos filmes com o Antônio Bandeiras, mas reconheço que é realmente um bom ator. E a atuação dos dois está maravilhosa nesse filme. Muito, muito boa mesmo. Ele passa por todo esse processo de aprendizado. É muito legal ver o aprendizado do Alejandro, porque ele não sabe lutar com espada e ele vai aprender a lutar com espada. Mas de que forma? Né? Tem todo aquela ideia dos círculos concêntricos em que ele precisa aprender a ir para o círculo mais de dentro, né, para atingir o adversário. Tem a questão da elegância que ele precisa aprender com o Della Vega, que ele é todo desengonçado, né? Um cachaceiro, um bandidão, todo, né, desengonçado. Ele precisa aprender a ter elegância para se tornar um cavalheiro. Tá? Tem também a questão do cavalo que ele precisa domar, e a gente sabe que o cavalo é símbolo das emoções, dos impulsos, dos desejos, e é muito legal que ele, mesmo depois que já está vestido, já está usando a máscara do Zorro, ele ainda não consegue domar o cavalo com facilidade. Só depois que ele vai conseguindo, né, ele consegue até domar outros cavalos ao longo do filme, mas o tornado é difícil. Né? É difícil. Já no finalzinho que ele consegue, realmente. Porque todo esse processo, e o que é interessante, né? A curiosidade dos filmes que deixa a gente assim, atento. O Alejandro está ali em torno dos seus 30 anos. Né? Está passando ali mais ou menos por essa fase mesmo. Porque ele era um garoto, certo? Com seus 12, no máximo 15 anos, quando o filme começa, e se passam 20 anos. Então ele está ali entre os 32, no máximo 35 anos, falando mais ou menos pela aparência da criança, certo? Essa informação não nos é dada, exceto que se passaram 20 anos do início do filme para a continuação. E o que acontece?
ele precisa aprender a controlar uma espada, ele precisa aprender a ter elegância, ele precisa domar um cavalo. Mas tudo isso para executar sua vingança, não somente, mas para se tornar quem ele deveria ser. E quem o Alejandro deveria ser? O Zorro. Alejandro não deveria ser outra pessoa, senão aquele que já existia. Usar uma máscara não autêntica, não a máscara que ele fez, não o seu próprio rosto, mas trajar a máscara de outro. Trajar a máscara de uma pessoa que se esconde, de uma pessoa que não é reconhecida por sua persona, mas por aquilo que faz, que é a defesa do povo, que protege o povo da tirania. Então esse herói que ele deveria se tornar. O herói que esconde o seu rosto. Mas que por esconder o seu rosto, por mostrar essa máscara, é de fato um herói aclamado pelo povo. Isso é muito legal, porque mostra que o Alejandro ele só poderia se revelar para algumas pessoas como ele faz para a Catherine Zeta-Jones, que é a Helena, isso, a personagem Helena, que é filha do De La Vega, do Anthony Hopkins. Eles se apaixonam, enfim. O que isso tem a ver com a nossa crise dos 30? De forma especial, para a turma que está entrando na crise dos 30 agora, a turma que tem Saturno em Áries, mas claro que isso acaba tocando a todos nós, né, que passamos por essa fase, nós desejamos ser alguma coisa. Nós desejamos ou ser reconhecidos por algo que a gente faz, ou provar para a gente mesmo que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Enfim, nós queremos ser. Nós não queremos mais parecer, imitar, mas sermos autênticos, certo? Reconhecer a nós mesmos, conhecer a nós mesmos. Só que nós só conseguiremos isso quando aprendermos a parecer de verdade, como o Zorro. O Alejandro, ele só conseguiu ser Alejandro quando ele se deixou se tornar o Zorro. O Zorro que já existia. Quando ele aceitou parecer de verdade e não um falso parecer, certo? Uma mera imitação, não. Mas ele de fato trajou, ele de fato vestiu a máscara do Zorro. Ele de fato incorporou aquele personagem. Não é um parecer falso, mas é um parecer autêntico. Assim ele se tornou. A gente precisa aprender a parecer, porque a gente não vai inventar roda, certo? Tudo aquilo que a gente quer ser, outros já foram. Né? Ou já foram no passado, ou já são, enquanto nós ainda queremos ser. Nós só seremos quando aprendermos a parecer como eles. Não os imitando nos mínimos detalhes. Né? É óbvio que a gente agora não vai sair se tornando cópia das outras pessoas, né? Mas parecendo de verdade, absorvendo os elementos daqueles sujeitos, certo? Que são semelhantes àquilo que a gente quer ser, e nos tornarmos autênticos nessa imitação. No filme, tem um momento em que o Zorro, o Alejandro, né, ele ainda no processo de treinamento, vê o que o vilão lá, que eu esqueci o nome agora, né, esqueci o nome do vilão. Ele mostra, né, o projeto dele, os escravos que ele saiu pegando por aí. Inclusive, um desses escravos é o vigário, que o Alejandro conheceu quando era garoto. Tem também o velho lá, acho que é Jack Três Dedos, uma coisa assim, que inclusive é morto na frente do Alejandro. E ele vê toda aquela tirania, né, e fica indignado com aquilo. Ele fala que o povo precisa do Zorro. Agora ele já não está mais tão movido pela sua vingança, simplesmente por conta da morte do irmão. Mas ele quer agora libertar o povo da tirania do Dom Rafael, lembrei, né? Do Dom Rafael. E aí, o De La Vega, o Zorro Velho, o mestre, fala: esconda sua ira atrás dessa máscara.
E aí dá a máscara do Zorro para ele. Agora ele está pronto, porque ele mudou de foco. Ele não está mais movido somente pela sua vingança, pelo seu desejo de vingança, mas pelo seu desejo de proteger o povo, de dar liberdade para o povo. E aí ele continua querendo ser, ele continua querendo executar aquele projeto, mas com um olhar diferente, uma motivação diferente. Certo? Agora ele, de fato, vai conseguir executar o seu projeto, porque ele vai esconder a sua ira. O interessante é isso, né? Eu achei isso muito legal, porque ele não diz jogue sua ira fora, ou para que essa ira, né? Então não, né? Vamos mudar esse negócio, né? Vamos controlar essa ira. Não, esconda a sua ira atrás dessa máscara. Esconda todo o seu ímpeto, o seu desejo atrás não de um falso parecer, mas de um parecer enraizado na verdade. Você vai imitar de fato, você vai vestir a máscara do Zorro. Né? Uma coisa era o Alejandro querer ser o Zorro com suas próprias forças. E do jeito que ele estava lá no bar, no começo do filme, quando o De La Vega encontrou ele não ia conseguir sair do lugar, não ia fazer nada. Certo? Outra é, ele se submeteu a esse treinamento. Ele aceitou ser educado pelo Zorro. Ele aceitou mudar o seu jeito para parecer cada vez mais com o Zorro. E assim, se parecendo cada vez mais com o Zorro, ele se tornou ele mesmo. Esse é o processo. E eu quero aproveitar e trazer aqui o exemplo da Priscila Alcântara. Se você nunca ouviu falar dela, né, dá uma pesquisada aí rapidamente. Eu me lembro dela na época do Bom Dia e Companhia, que eu assistia. Né? Ela era criança. E aí, de repente, quando ela mudou o seu visual, né, aquilo viralizou. Né? Todo mundo ficou, meu Deus, a Priscila Alcântara mudou a aparência e tal, não sei o quê. Né? Que era evangélica e agora, né, não sei se deixou de ser evangélica não, ou não, mas mudou completamente a aparência. Né? E aí, claro, na época, eu fui ver também. Né? Tava todo mundo vendo e tal, comentando, eu fui ver. E aí ela escreveu uma nota e estava fazendo uma série de postagens no Instagram sobre essa transição dela. E aí, algumas das postagens tinha vídeo, né, de ela preparando uma música e tal, para um lançamento, e aí ficava ecoando a voz dela no fundo do vídeo, dizendo assim, eu não quero parecer, quero somente ser. Eu não esqueço disso. Né? Porque não quero parecer, quero somente ser. Não quero parecer, quero somente ser. Estava assim. E aí fez uma nota. Ela fez uma nota no dia 31 de outubro de... enfim, cortou o ano aqui no print. Né? Foi no ano que ela fez essa mudança. E aí eu vou ler aqui a nota dela, porque eu achei isso muito, muito interessante. Deixa muito vivo, muito claro, né, o dilema da crise dos 30. Certo? Eu não vou aqui dizer se ela está vivendo bem ou mal a crise dos 30, mas estou dizendo que eu percebi. Né? Eu falei, não, isso aqui tem cara de Saturno em Áries. Quando eu fui ver a data de nascimento dela, ela de fato tem Saturno em Áries. Está entrando na crise dos 30. Ela diz assim, aos fãs de Priscila Alcântara, meu muito obrigada. Tenho muito orgulho de minha trajetória. Cada detalhe dele me trouxe até aqui. Sempre movida pelo novo, pelo diferente, por aquilo que ainda não vi, não vivi. Nunca me contentei com o mesmo de sempre. Acho que por isso, quando olho para trás, vejo coragem, em caixa alta, né? E aí ela repete, coragem de tentar, errar, amadurecer, coragem de mudar. Isso aqui é a descrição de Saturno em Áries. Gosto de pensar no processo de lapidação do diamante. Parece a gente no processo de evolução. A vida vai lapidando, abrindo nossas facetas, daí vai entrando cada vez mais luz e o brilho de quem a gente realmente é aumenta. A gente é um diamante em brutal lapidação. Cada diamante é único. Não adianta esperar que um seja igual ao outro. Eu vou repetir isso aqui. A gente é um diamante em brutal lapidação. Isso daqui é muito legal. O que ela está dizendo? Que nós somos diamantes, cada um é um diamante específico, é único,
certo? E a vida vai fazendo uma brutal lapidação. Por que brutal lapidação? Porque a gente passa por perrengues. E são esses perrengues que vão lapidando a gente. Vão abrindo novas facetas para que a gente receba mais luz e transmita mais luz. A imagem aqui está muito bem colocada, né? Está muito bem escolhida. É nesse lugar onde meu coração está, e é desse lugar que vem minha arte. Sou grato por tudo o que vivi enquanto Priscila Alcântara. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz. Por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só Priscila. Queria que me conhecessem como a Priscila que canta. Como eu disse há 20 anos atrás, cantar, não atender expectativas alheias, só cantar. Nesse novo momento, desejo a vocês a mesma liberdade que eu encontrei para me encontrar. Aproveitem cada nota, cada som, cada melodia. Se apropriem de cada frase, de cada história. Sintam cada momento, que essas músicas sejam a trilha sonora de sua liberdade para simplesmente ser. E que comece a nova era. Que comece Priscila. Um breve comentário. O que aconteceu com ela? Ela se tornou agora cantora pop, né? E ela tem uma aparência muito característica, certo? E está se propagando como somente Priscila, né? E aí o que acontece? É a luta dela para ser. Ela não quer parecer, ela quer somente ser. E o que ela julga o parecer, né? Dos vídeos, né, que eu falei, né, ficava ecoando, eu não quero parecer, eu quero somente ser. Né? Esse parecer é aquilo que ela estava se moldando antes, né, de acordo a padrões e tal, né, da crença, enfim. E agora não, ela quer somente ser. Ela quer ser ela quer ser autêntica. Mas o que acontece nesse processo de busca de autenticidade? Ela se tornou cantora pop. E as cantoras pop atuais, não conheço muitas, né? Nem acompanho, para ser sincero, né? Mas o que eu sei das cantoras pop? É que elas são reconhecidas por um nome característico, né? Às vezes um nome só, como é o caso da Priscila, certo? As cantoras pop atuais, elas têm uma aparência muito característica também, né? Salvo aquelas que são extravagantes em sua mudança de aparência. A gente tem aí a Katy Perry, a Lady Gaga, né, que a extravagância delas é mudar excessivamente de aparência. Mas essa questão, né, do que está sendo mostrado, da aparência mesmo, do cabelo, das tatuagens e tal, é muito característico. O que está acontecendo? Ela está parecendo, ela está imitando. Na busca de querer ser autêntica, ela precisa imitar. Ela precisa imitar. Veja que é uma mudança de foco, mas se a gente não prestar atenção, a gente acha que está sendo autêntico, mas não está. No fundo, a gente precisa parecer, mas não é um parecer imitativo com as nossas próprias forças, porque assim não funciona. É um parecer de verdade, onde a gente vai vestindo a máscara do Zorro e vai escondendo atrás da máscara do Zorro o nosso foco. Não como quem quer colocar debaixo do tapete, mas como quem quer controlar aquela ira, né, do Alejandro. Esconder a ira do Alejandro atrás da máscara do Zorro significa que é essa autenticidade do parecer com algo que já é, com algo que já existe, que vai me dar o termômetro de como eu devo colocar essa ira em prática. Porque o Zorro ele conseguiu executar a sua vingança. O Alejandro, né, conseguiu vencer, derrotar o cara que executou seu irmão. Mas não foi na hora que ele quis, não foi do jeito que ele quis, não foi com a aparência que ele tinha. Foi como o Zorro. E foi quando o Zorro precisava salvar os escravos da mina. Certo? Esse é o movimento. Não estou dizendo que ela está passando bem ou mal pela crise. Estou dizendo que isso aqui é um retrato da crise. Certo? Da fase da crise dos 30. Isso aqui é, de fato, uma amostra daquilo que ela está passando internamente. E essa é a resposta que ela está dando. Tá? Essa mudança de aparência
né? Toda essa brutal lapidação do diamante, né? É o traço da crise dos 30 dela. Está passando bem ou mal, é o tempo que vai dizer, tá? Porque, claro, cada um que sabe de si. A gente vê os frutos com o tempo. Se a gente está passando bem pela crise dos 30, a gente sabe, a gente vai percebendo os frutos na gente. Mas os outros só vão enxergar isso com o tempo. Principalmente na figura pública, né? No caso, né? A minha crise, não. Quem convive comigo que vai saber, né? Eu não sou uma figura pública, assim, né? Mas ela, por exemplo, né? Que a vida dela está em redes sociais, a gente vai perceber isso com o tempo. Se ela passou bem ou mal por essa crise. Se ela vai amadurecer ainda mais ou se ela vai se arrepender por algumas outras coisas. A gente não pode dizer isso agora, tá? É o tempo que vai dizer, é o tempo que vai mostrar isso para ela e pra gente. Mas com o Alejandro deu certo. Alejandro se tornou um Zorro, né? E ele, até sem querer, ele conseguiu imitar muitas outras coisas do De La Vega, porque no final do filme parece que a gente está no começo, quando o De La Vega está contando a história para Helena, quando a Helena era uma bebezinha, né? Contando a história do Zorro para ela. No final, temos o Alejandro, que é o novo Zorro, contando a história do Zorro para o seu filho, novinho, bebê, né? Filho dele com a Helena, já adulta. Né? Só que, claro, ele conta a mesma história, percebam que ele está imitando um gesto do anterior, mas de um jeito todo dele. Né? A empolgação que só o Alejandro tinha. Né? O De La Vega não tinha aquela empolgação toda. Então, na busca de ser parecendo, nós nos tornamos, de fato, quem devemos ser. Esse é o processo de aprendizado aí da Máscara do Zorro, tá? Para a crise dos 30, porque como eu falei no começo do vídeo, o filme é muito rico, é muito legal, tá? Para a gente tirar uma série de coisas. E eu vou ficar aqui apenas com essa questão aí do mestre e do discípulo, tá? E a dica, como é que a gente faz isso agora? Né? Procurando inúmeros modelos daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente deseja se tornar. Né? É claro, existe por aí, né? Às vezes muito perto da gente, né? Só a gente procurar, mas não é procurar um, procurar inúmeros, certo? Procurar inúmeros, até que o mestre apareça, até que a providência mostre pra gente, brilhe como fez com o Alejandro, né? O De La Vega encontrou com ele, a providência encaixou um com o outro, tá? E assim a gente vai construindo a nossa pessoa, né? Nosso ser, né? Quem você quer ser depois de passar essa crise dos 30, né? Qual é o nome, qual é o seu nome próprio que vai ficar estampado na sua cara, nos seus gestos, nas suas ações, nos seus comportamentos, a partir dessa busca de ser, tá? Então é isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de assistir aí o filme A Máscara do Zorro. Tem uma continuação, certo? Só que faz muito tempo que eu assisti a continuação, eu não me lembro de praticamente nada. A não ser que tem o Zorro, tem a Helena e tem o Joaquim, que é o filho deles, né? Já crescidinho. É um garoto, mas não sei nem o enredo do filme. Né? Posso até procurar rever para ver se tem alguma coisa interessante aí para comentar aqui. Mas em todos os casos, vejam A Máscara do Zorro e vejam também o filme da semana que vem. O último filme dessa série de vídeos, que é o Frances Ha. Tá? No filme da Frances, nós vamos analisar como ela está passando pela crise dos 30. Se está fazendo as coisas do jeito certo ou não. E como que os erros e acertos dela nos ensinam. Tá bom? É isso. Mais uma vez, obrigado. Não deixe de cumprir a liturgia aí do YouTube. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dê uma conferida nos links aí da descrição. Certo? Tem um link para o grupo de estudos das Sagradas Escrituras, que é o Depósito da Fé. Um grupo no WhatsApp. Gratuito. Tá? Você pode entrar quando quiser. E outras redes sociais para você acompanhar, né, um pouco deste trabalho que eu tenho feito. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.